Oi, gente, tudo bem? Então a gente falou um pouquinho do espectro, falamos das radiações e calculamos a energia de algumas radiações presentes no nosso dia a dia. Então, radiação infravermelho, falei da radiação ultravioleta, do raio-x e calculamos a energia da radiação gama, que não está tão presente no nosso dia a dia, mas é utilizada em tratamentos, como tratamento para o câncer e tudo mais. A ideia agora é retomar e entender um pouquinho de como o fato da gente saber as energias das radiações permite que a gente faça uma interpretação um pouquinho mais adequada da estrutura dos átomos e permita que a gente possa pensar em materiais para produzir o nosso painel solar. Então, na semana passada eu comentei com vocês e deixei uma tarefa que era para que vocês lessem um pouco a respeito do efeito fotoelétrico. O que é esse efeito e qual é a relação desse efeito com a produção de energia solar através de células fotovoltaicas? Bom, em resumo, o que é o efeito fotoelétrico? Se você pegar pelo nome, fóton, elétron é a interação de um fóton com um elétron. Tá? Então, fóton, o que é um fóton? É uma subdivisão da luz. Então, a gente, a partir das ideias de quantização de energia, a luz ela pode ser subdividida em pacotes que carregam a energia dessa luz. Esses pacotes são denominados fótons. Quando eu tenho um fóton, eu tenho uma energia associada a ele. Se esse fóton entra em contato com um elétron em um átomo, esse elétron pode sofrer uma energização, migrar para uma órbita mais externa e, ao retornar, emitir a energia que ele anteriormente havia absorvido. Ok? Então, essa é a ideia de um efeito de um fóton com um elétron. Só que, se eu fornecer um fóton com uma energia diferente, esse elétron também pode absorver esse fóton, só que migrar para uma órbita diferente. E mais, se eu fornecer um fóton com uma energia maior ainda, esse elétron pode absorver esse fóton e ir para uma região tão distante do núcleo que a interação núcleo-elétron fica tão pequena que o elétron não volta mais para o átomo, ele é ejetado. E aí eu tenho o que a gente chama de efeito fotoelétrico. A radiação interage com um elétron, os fótons interagem com o elétron ganha tanta energia que ele é ejetado do átomo. Uma parte dessa energia serve para ele migrar até o último nível, ou seja, migrar até uma distância suficiente para ele não ser tão atraído pelo núcleo, e essa é a energia da ejeção. E o restante da energia que o fóton tenha, o restante ele absorve, fica com ele e ele ganha velocidade, ele ganha energia cinética. Tanto que se você olhar a fórmula que está explicada, que está explicando aqui, ó, eu tenho a energia de um fóton, ou seja, aquela energia que o elétron recebe, num efeito fotoelétrico, é a energia necessária para a ejeção desse elétron, a energia para eu distanciar o elétron o máximo possível do núcleo, e o restante é absorvido e se transforma em energia cinética, em energia relacionada ao movimento que o elétron tem posterior a ele ser ejetado de um átomo. Detalhes desse efeito. Não é qualquer fóton que consegue ejetar um elétron, a gente sabe disso. Então eu preciso de uma energia mínima necessária para ejetar o elétron de um átomo. E não adianta, por exemplo, imagina que eu tenha radiação infravermelho, que tem baixa energia. Não adianta eu colocar mais e mais fonte de radiação, aumentar a intensidade da radiação infravermelho, porque o elétron ele não absorve energia acumulada. Lembra que eu falei? Tanto fóton quanto elétron apresentam níveis quantizados de energia. Então, num elemento químico, os elétrons só absorvem determinados tipos de fótons, elementos diferentes, fótons diferentes absorvidos pelos elétrons desses elementos. Tem uma animação que está disponível no site do PET Simulations, eu vou deixar o link para vocês, que mostra exatamente isso. Então imagina aqui, ó, eu tenho platina, tá? Aqui está representando platina, aqui está representando a intensidade luminosa. Eu vou colocar a luz aqui, ó, no infravermelho. Então a intensidade luminosa está em 17%, bem baixa, né? Se eu fornecer muita intensidade, ou seja, a mesma luz com energia baixa, só que bastante luz, bastante intensidade de luz. Então, várias lâmpadas inseridas e fornecendo energia para a platina. Alguém poderia pensar assim, se eu estou fornecendo mais intensidade, essa intensidade pode ser acumulada no átomo e uma hora os elétrons serão emitidos. Isso não acontece.
o que mostra que elétrons absorvem energia com características específicas, com quantidades específicas, ou seja, o sistema é quantizado. Entretanto, se eu aumento a energia da luz, ou seja, se eu aumento a frequência da luz ou diminuo o comprimento, aumentando a energia, aí sim eu tenho os elétrons conseguindo ser ejetados. Então, diminuindo a intensidade, eu vou diminuir a quantidade de elétrons que saem, mas eles continuam sendo ejetados. Ou seja, o efeito fotoelétrico ele depende do fóton de luz. Ele depende da energia deste fóton de luz. Bom, e o que isso tem a ver com o nosso problema das células fotovoltaicas? Bom, gente, se eu tenho fótons interagindo com materiais e ejetando elétrons, é praticamente isso que eu quero num painel solar. Então, quando eu tenho radiação que é capaz de interagir com o material, ejetar elétrons e esses elétrons ganham movimento, a energia cinética restante, né? Eu tenho a radiação interagindo, produzindo movimentação de cargas. É exatamente isso que eu quero na produção do meu painel solar. Um problema que surge aqui, no entanto, é que a gente está considerando os átomos isolados, átomos sozinhos. Então, o átomo de platina eu estou considerando que só tem platina ali. E não necessariamente, porque mesmo só tendo o elemento platina, um átomo está ligado no outro. Será que essa interação entre um átomo e outro não modifica a energia dos elétrons quando em relação à energia dos elétrons no átomo isolado? Então modifica, e esse é um problema. Então a gente já tem indícios, né, de como os elétrons estão distribuídos, já tem indício da energia necessária, de que eu preciso de fótons com energia adequada, mas agora a gente precisa estudar como os elementos se ligam, porque a partir da ligação entre eles a gente vai saber exatamente onde os elétrons e qual é a energia que esses elétrons têm. Para a gente fechar essa parte, vamos só destrinchar um pouquinho mais a respeito da posição dos elétrons ao redor do núcleo. Então, o que a gente sabe aqui? Bom, nós sabemos, a princípio, que as radiações carregam energia, podem ser consideradas como pacotes, né, fótons, e essa energia é definida por uma fórmula. Energia é igual a E igual a hc sobre lambda. Em um átomo, os elétrons absorvem energias específicas. E os elétrons encontram-se em regiões específicas ao redor do núcleo e, portanto, possuem energias específicas. E sabemos também que nós podemos ejetar um elétron de um átomo, dependendo da energia, da quantidade de energia do fóton que encontra. Então essas são as proposições que a gente sabe até agora. Tá? E a partir disso a gente vai tentar fazer interpretações a respeito dessas proposições e verificar problemas. Um modelo e algumas suposições. Talvez alguns de vocês tenham estudado no ensino médio as órbitas do átomo. Né? Então, que existem 7 órbitas eletrônicas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou K, L, M, N, O, P e Q. Né? Então, são nessas órbitas que os elétrons estariam. Esse é o modelo de Bohr, o modelo proposto por Bohr. A gente vai ver que vai ter uma pequena alteração desse modelo em relação àquilo que a gente considera atualmente. Por quê? Se eu considero o modelo de Bohr, eu considero que existe uma atração, uma força de atração entre o elétron e o núcleo, e existe uma velocidade, uma força de movimentação, uma força centrípeta de movimentação do elétron. Então o elétron estaria se movimentando nesse sentido, que está mostrando a flechinha, só como ele é atraído pelo núcleo, ele acaba fazendo uma curva. O elétron estaria se movimentando nesse sentido, só como ele é atraído pelo núcleo, ele acaba fazendo a curva. Ok? Segundo este modelo de órbitas, a gente conseguiria determinar qual é a energia de um átomo com um determinado número de prótons num nível X, nível 1, camada 2, camada 3, camada 4 e aí sucessivamente. Então essa fórmula aqui, ela define a energia de um elétron num determinado nível do átomo. Nível 1, nível 2, nível 3, ou seja, camada 1, camada 2, camada 3, sucessivamente.
Olha que genial! Então a gente sabe a energia dos vários elétrons existentes em um átomo. Só que não. Por quê? Essa fórmula funciona muito bem quando a gente tem elementos químicos com um elétron orbitando. Quando a gente pega elementos com mais de um elétron, essa fórmula já dá pau. Ela não funciona muito bem e a gente não consegue descobrir a energia exata, ou a gente não consegue propor a energia exata ou a energia aproximada. E aí a gente não vai entrar em detalhes em como se chegou a essa fórmula e quais são os princípios que foram considerados para ela. O que eu digo para você é que essa fórmula ela tentou mesclar a física clássica, a física das grandes partículas. Então, o movimento do Sol ao redor da Terra ao redor do Sol é definido pela física clássica, pela física newtoniana. O movimento das partículas e a energia das radiações é definido pela quântica. Essa fórmula ela tentou mesclar essas duas áreas e talvez seja por isso que ela só sirva para a interpretação de um sistema que é um elemento com um único elétron. Eu deixo aqui a referência de um canal do professor Jorge Sá Martins, né, que ele tem todo um curso de física quântica e ele mostra a definição de todas as fórmulas. Também deixo para estudos aqui o COTS, o capítulo do COTS que foi postado no Google Classroom. Então, se você quiser entender um pouquinho mais a respeito disso, trabalhar um pouquinho mais com isso. Não é nosso foco nesse momento. Nosso foco é entender de modo geral como os elétrons estão ao redor do átomo. Então, o que a gente sabe até o momento é que, pelo menos pelas propostas de Bohr e pela interpretação que a gente tem, os elétrons estão em órbitas definidas ao redor do núcleo. Entretanto, há um ponto falho que a gente não consegue dizer exatamente a energia de cada um dos elétrons nessas órbitas, porque não se consegue chegar a uma fórmula que defina isso padronizadamente para todos os elementos, de forma padronizada para todos os elementos. A gente consegue chegar a uma interpretação para elementos com poucos ou, melhor, com um elétron apenas.